Muito bem, alunos, vamos para o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo está lá na página do livro 25, Propriedades das Potências com Expoentes Naturais. Bom, nós sabemos, na potência de um número A elevado a n, nesta potência, o número A chama-se base, o número n, expoente. Assim, ó, 5 elevado a 7, ó, o 5 está representando o número A. Não, o 5 é a base. O 7 que está representando o número n é o expoente, tá? Então, vamos para essa observação aqui, antes da gente falar das propriedades. Olha, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado negativo, né? E temos também 2 negativo ao quadrado dentro do parênteses. Então, vamos observar aqui, ó. 2, quando se trata de sem parênteses, 2 negativo ao quadrado sem parênteses, implica dizer que nós estamos multiplicando aqui apenas a base 2, apenas esse 2 aqui, ó, sem o sinal. Assim, ó, 2 vezes 2, 4, e repete o sinal, certo? Veja que nós não mexemos no sinal. Agora, quando está dentro do parêntese, né, 2 negativo ao quadrado, a gente efetua essa multiplicação de bases iguais da seguinte forma, ó. A gente pega, ó, o menos 2 e multiplica por menos 2. Agora aqui necessita fazer o jogo do sinal, porque a potência está incluindo o sinal. Então a gente lembra da regra, que numa multiplicação ou divisão, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser um número positivo, certo? Aí faz a multiplicação, 2 vezes 2, 4. Portanto, 2 negativo ao quadrado, sem parênteses, é diferente de 2 negativo ao quadrado com parênteses. Veja que são 2 casos diferentes. Perfeito? Agora vamos para a primeira propriedade. Ó, a primeira propriedade: multiplicação de potências de bases iguais, ou de mesma base. Então aqui nós temos, ó, 6 elevado a 3 multiplicado por 6 elevado a 4. Ó, 6 elevado a 3, eu tenho que multiplicar o 6 quantas vezes? 3. Então eu tenho que fazer isso, ó. 6 vezes 6 vezes 6. Certo? Isso daqui é o 6 elevado a 3. Tá? Que é multiplicado por 6 elevado a 4. E 6 elevado a 4 é quanto? É, ó, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, 4 vezes. Perfeito? Puxar o zoom para ficar mais nítido. Tá aí, ó. Tá? 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6. Vou colocar a setinha aqui, ó. Tá? E 6 elevado a 4, ó, é isso aqui, ó. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Repito o 6 3 vezes porque o expoente é 3. Repito o 6 4 vezes porque o expoente é 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, veja bem, isto aqui é igual, ó. É igual ao quê, professor? A essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 6 vezes 6
vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós multiplicamos o 6 quantas vezes? 7. Então é igual a 6 elevado a 7. 6 elevado a 7. Certo? Então veja só. Isso nos permite dizer que um número A elevado ao número M multiplicado por um número A elevado ao número N, a gente repete a base e soma os expoentes, certo? Então, no nosso caso aqui, para chegar a 6 elevado a 7, bastava a gente repetir aqui, ó. Quando nós temos aqui 6 elevado a 3 vezes 6 elevado a 4. As bases são iguais? São. Bastava a gente repetir a base 6 e somar, ó. 3 mais 4, 7. Perfeito? Dá o mesmo resultado. Então, esta propriedade é de suma importância. Isso daqui tem que ficar memorizado. Potências de bases iguais. Repete a base e soma-se os expoentes. Tá? Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade nos diz o seguinte: divisão de potências de bases iguais. Ou das mesmas... divisão de potências de mesma base. Né? De bases iguais. Então vamos lá. Ó. Aqui nós temos, ó, 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. Ó, veja que isso aqui é a mesma coisa do seguinte. Ó. A gente pode fazer o seguinte. Ó. É uma divisão? É. Então, 7 elevado a 4. 7 elevado a 4. Posso colocar em forma de fração? Posso, que é uma divisão também. 7 elevado a 2. Né? Então, aqui está, 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. Que é 7 elevado a 4 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, não é? Eu tenho que repetir o 7 4 vezes. Assim está pedindo o expoente. E 7 elevado a 2 é a mesma coisa que 7 vezes 7. Perfeito? Feito isso, eu agora posso dividir. Ó. Quanto é 7 dividido por 7? Eu só corto, porque dá 1. Né? Quanto é 7 dividido por 7? Eu corto, porque dá 1. Né? Sobrou quem? 7 vezes 7. Sobrou 1 vezes 7 vezes 7. 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 7 são 49. Então, sobrou 7 elevado a quanto? A 2. Perfeito? Agora, note aqui uma coisa. Ó. Se eu tinha 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2, as bases são iguais, eu podia fazer simplesmente assim. Ó. Podia não, eu posso repetir a base e depois subtrair, ó, o expoente 4 menos o expoente 2, que vai me dar 7. Quanto é 4 menos 2? Elevado a 2. Vai me dar 7 elevado a 2, o mesmo número. Então, quando nós temos uma divisão de potências de bases iguais, basta repetir a base e subtrair os expoentes. Aqui está a propriedade, ó. Isso nos permite escrever a seguinte propriedade, ó. O número A dividido, o número A elevado a M dividido por A elevado a N. A gente repete, já que as bases são iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes, M menos N. Só que o A, o número A, tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0. Pronto, vamos memorizar essa segunda propriedade, tá? Vamos aqui, ó.
Terceira propriedade. Potenciação cuja base é uma potência. Né? Nós temos uma potenciação cuja base é uma potência. Então, nós temos aqui, ó, 7 elevado a 3 elevado a 2. A base aqui é 7 elevado a 3. Né? Isso daqui eu posso fazer da seguinte forma, ó. 7 elevado a 3 multiplicado por 7 elevado a 3. Perfeito? Posso, né? Tá. Então, isso daqui me permite dizer, ó, lembrando lá da primeira propriedade, potência de bases iguais. Eu repito a base, certo? E somo os expoentes. 3 mais 3, 6. Então, me dá 7 elevado a 6. Tá? Bom, se eu tivesse feito assim, ó, potenciação cuja base é uma potência. Eu repito a base, 7, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Teria encontrado o mesmo resultado. Então, isso nos permite escrever a seguinte propriedade. Ó. Se eu tenho uma potência de base A elevada a M elevada a N, eu repito a base e multiplico os expoentes. Aqui, ó. Potência de base A elevado a M, que é elevado a N. Eu repito a base A e multiplico os expoentes. Perfeito? Bem, assim eu posso... vou dar só mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Assim eu posso ter, ó... deixa eu ver aqui... 0,5, né? Aqui elevado a 4, elevado a 3, na potência de potência. Eu posso repetir a base, que é a base 0,4, e multiplicar os expoentes. 4 vezes 3, 12. Perfeito? Perfeito. Se eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 3 elevado a 7. Eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 7, 21. Fechou? Tá, muito bem. Vamos aqui para a quarta propriedade. A quarta propriedade nos diz o seguinte: potenciação cuja base é um produto ou um quociente. Então, nós já sabemos que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, quando se fala em produto, em matemática, a gente já sabe que é uma multiplicação. Quando se fala em quociente, quociente é o resultado de uma divisão. Então, quando a gente fala em quociente, a gente já sabe que é o resultado de uma divisão. Então, potência cuja base é um produto ou um quociente. Aqui nós temos, ó, 3 vezes 7 elevado a 2. 3 vezes 7 elevado a 2. Né? Isso aqui a gente resolve da seguinte forma. Ó. Quantas vezes eu tenho que repetir a base? 2 vezes. Né? Que o expoente está pedindo que é 2, então eu tenho que fazer o seguinte. Ó. Então isso aqui é 3 vezes 7 multiplicado por 3 vezes 7. Está aí, repetir a base 2 vezes. Isso aqui me dá, ó, 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7. Mesma coisa, né? Então eu chego à conclusão que
que o 3 vezes 3 corresponde a 3 elevado a 2, tá? E 7 vezes 7 é 7 elevado a 2. Perfeito? Perfeito. Então, olha só. Quando a gente tiver uma multiplicação que a base for um produto, a gente tem que elevar o 3 ao quadrado e também o 7 ao quadrado. Perfeito? Perfeito. Agora, uma divisão. Então, aqui nós temos um quociente. 2 dividido por 7 ao quadrado. 2 dividido por 7 ao quadrado. Ó, vou resolver isso aqui da seguinte forma. 2 dividido por 7 ao quadrado, eu posso colocar assim, ó. O 2 dividido por 7, certo? 2 dividido por 7 ao quadrado. É a mesma coisa, né? Então, aqui está me dizendo que eu tenho que repetir a base 2 vezes. Então, vai ser, ó, 2 dividido por 7 vezes 2 dividido por 7. Por que eu tenho que repetir 2 vezes? Porque o expoente assim a gente está pedindo, né? Muito bem. Isso aqui é igual a quanto? Né? Olha, eu chego à conclusão que 2 vezes 2, né, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Perfeito? E 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Sim? Perfeito. Né? Aí, ó, isto me dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Certo? Também a gente volta lá, ó. Quando nós temos... Aqui, ó, 2 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então, quando nós temos 2 dividido... Nós temos um quociente, né? Ou um produto, né? Nós podemos fazer assim também, ó. Tenho que elevar este primeiro membro ao quadrado e dividir pelo segundo membro ao quadrado. Certo? Então, isso nos remete à seguinte propriedade, ó. Olha aqui a propriedade, ó. Escrevi aqui, ó. Então, eu tenho um número A multiplicado por o número B elevado a N, a um expoente N. Dessa forma, eu tenho que elevar o primeiro membro A também a N e o segundo membro B também a N. Dessa forma. Na divisão, a mesma coisa. Ó. Se eu tenho a divisão, ou seja, um quociente, A dividido por B, então eu tenho que levar o A N e dividir pelo segundo membro elevado a N. Sendo que aqui o B, A dividido por B, este B tem que ser diferente de zero. Perfeito? Tá. Então, assim, nós temos, ó, outros exemplos aqui, ó. Se eu tenho 5, só para ficar, ó, 5 dividido por 11 elevado a quarta. Então, isso aqui vai ser, ó, 5
elevado a 4 dividido por 11 elevado a 4. Certo? Levar isso. Né? Alguma dúvida aqui? Não, né? Temos de jeito nenhum, né? Aí, se eu tenho aqui, ó, só esse outro exemplo aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao cubo. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, veja, pela propriedade, né? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o 2 elevado a 2 e elevar ao quadrado. Tenho que pegar o 3, esse 3, e elevar esse quadrado aqui, ó. E tenho que elevar o 5 elevado a 3 e elevar ao quadrado. Perfeito? Dessa forma. Ou então, você faz o seguinte, ó. 2 e multiplica 2 vezes 2, 4. Vezes 3 ao quadrado, vezes 5, 3 vezes 2, 6. Perfeito? Perfeito. Para concluir, vamos falar sobre o expoente zero. Ó, vamos analisar esse caso aqui. Nós temos 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 6. Nós temos aqui um quociente, né? Vamos calcular esse quociente. Aplicando a definição de potência, nós temos 3 elevado a 6, né? Dividido por 3 elevado a 6 é igual ao número 1. Por quê? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Né? Nós temos 1. Agora, aplicando a propriedade da divisão de potência de bases iguais, então nós temos o seguinte, ó. Vou repetir o 3, né, e subtrair 6 menos 6. Então, isso daqui vai ser 3 elevado a 0. Perfeito? 3 elevado a 0. Dessa forma, a gente chega à conclusão que todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente tem aqui também essa propriedade aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. Para todo número real. Todo número real com A diferente de 0 vem para cá. Temos A elevado a 0 igual a 1. Então, para todo número real A com A diferente de 0, A elevado a 0 é igual a 1. Perfeito? Perfeito.